Olá, aqui quem fala é o professor Bruno Leal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma videoaula do Leal Concursos, o seu curso preparatório de excelência para os concursos militares. Nesta playlist, nós vamos resolver diversas questões que caíram recentemente na ESA, na EA ou na EAGS sobre predicativo do sujeito e do objeto e também sobre os chamados termos acessórios da oração, os adjuntos adnominal e adverbial, o aposto e o vocativo. Beleza? Nosso primeiro exercício caiu na EA em 2019 e diz o seguinte: nos versos "Tu és mulher, para homem nenhum botar defeito, por isso satisfeito, com você eu vou dançar." A correta classificação sintática do termo em destaque é satisfeito. Pause o vídeo, tente fazer sozinho, daqui a pouco você vê a resposta. Vamos lá então. Para ajudar você a entender melhor o raciocínio, eu vou reescrever o final do verso. Tu és mulher, para homem nenhum botar defeito. Por isso, eu vou dançar com você satisfeito. Por isso, eu vou dançar com você e estarei e ficarei satisfeito. Satisfeito é uma característica do sujeito, é um atributo do sujeito, não é isso? É uma qualidade do sujeito. Por isso, o gabarito é a letra B de bola. Trata-se de um predicativo do sujeito, beleza? Eu vou dançar com você e ficarei satisfeito. Repare, se nós desmembrarmos, abrirmos essa oração em outras duas, colocando um verbo de ligação, vai ficar mais fácil você enxergar que se trata de fato de um predicativo. Eu vou dançar com você e ficarei satisfeito. Ficar é um verbo de ligação, satisfeito, predicativo do sujeito. Beleza? Não saia daí, vamos resolver mais questões para vocês. Nossa segunda questão é a seguinte: leia. Consideravam Onassis um homem rico. Ele era armador grego. Possuía fama em todo o mundo. Jacqueline Kennedy foi sua esposa. Assinale a alternativa cuja oração contém predicativo do objeto. Pause o vídeo, tente fazer sozinho, daqui a pouco você vê a resposta. Vamos lá com calma, como sempre. O predicativo do objeto é uma característica que o sujeito atribui ao objeto direto ou ao objeto indireto. Quase sempre ao objeto direto. Não é uma característica própria, inata ao ser, e sim atribuída pelo sujeito ao objeto. Tranquilo? Vamos analisar inicialmente a segunda oração. Ele era armador grego. Você sabe que o verbo ser, no contexto, é um verbo de ligação, sujeito ele, armador grego, predicativo do sujeito. Então, armador grego é predicativo, mas não do objeto, e sim do sujeito, haja vista que o verbo é de ligação, não há objeto direto na frase, tampouco objeto indireto. Terceira oração. Possuía fama em todo mundo. Sujeito oculto, quem é que possuía fama em todo mundo? O Onassis, ele, enfim. Ele possuía o quê? Fama. Fama é o objeto direto. Em todo mundo não é uma característica da fama atribuída pelo Onassis, e sim o lugar no qual ele possuía fama. Então, em todo mundo é adjunto adverbial de lugar, não sendo, portanto, o que estamos procurando. Quarta oração, Jacqueline Kennedy foi sua esposa. Mais uma vez temos um verbo de ligação, que é o ser,
Quem foi? Jaqueline Kennedy, sujeito. Sua esposa é a característica do sujeito, é o predicativo do sujeito. Beleza? Então não pode ser a 4. Por exclusão só pode ser a 1. Né? Consideraram, ou consideravam, deixa eu voltar aqui para confirmar. Consideravam Onassis um homem rico. Repare, o verbo está na terceira pessoa do plural, sem um sujeito explícito. Quem considerava? Não sabemos, né? Nem quem e nem quantas pessoas consideravam, né? Enfim, por isso o sujeito ele está indeterminado. Verbo na terceira pessoa do plural, sem sujeito explícito. Então temos um caso de sujeito indeterminado. Seja lá quem for o sujeito, considerava quem? O Onassis. Onassis é o nosso querido objeto direto. E qual é a característica que o sujeito atribuiu ao Onassis, ao objeto direto? O sujeito considerava Onassis um homem rico, beleza? Então, um homem rico é o tal do predicativo do objeto. É a característica que o sujeito atribuiu ao objeto direto Onassis. Show de bola? Tranquilo? Beleza? Não saia daí, vamos resolver mais uma questão de prova para vocês. Próxima questão, leia. Após a decisão do júri, a juíza considerou o réu culpado. O termo em negrito deve ser classificado sintaticamente como... Pause o vídeo, tente fazer sozinho, daqui a pouco você vê a resposta. Repare que o verbo em questão é o mesmo da questão anterior, o verbo considerar, né? Ele é um chamado verbo transobjetivo, porque ele pede um objeto direto e um predicativo para esse objeto direto, né? A juíza é o sujeito, ela considerou, tudo bem, considerou quem? O réu. O réu é o objeto direto. E qual foi a característica que a juíza atribuiu ao réu? A juíza atribuiu ao réu uma característica. Ela considerou o réu culpado. Culpado, portanto, é o predicativo do objeto. Gabarito, letra C de casa, beleza? Então, verbos que exprimem juízo de valor, eles são, em geral, transobjetivos. Quer dizer, eles, além do objeto direto, eles vão pedir um predicativo desse objeto. Como assim? Considerar, chamar, apelidar, julgar, beleza? Dentre vários outros. Por exemplo, o júri considerou o réu culpado. Então, o júri é o sujeito e atribuiu ao réu, o objeto direto, uma característica, culpado. Por exemplo, ele me chamou de feio. Ele chamou o Bruno de feio. Ele me chamou de feio. O me, objeto direto, de feio, predicativo desse objeto. Por quê? Porque ele, sujeito, atribuiu a mim, ao Bruno, ao me, uma característica. Ele me chamou de feio. Tranquilo? Entre vários outros exemplos que a gente vai ver ao longo dessa apostila. Show de bola? No próximo vídeo, então, nós vamos resolver mais questões para vocês da ESA, EA e EAGS sobre predicativo e termos acessórios da oração. Leal Concursos, você sabe que ele é incomparável.